Conexão Saúde, Apoio Cultural, Suculife, Laranja da Fazenda, H Saúde, seu plano, seu hospital, Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva. Bem-vindos ao Conexão Saúde, o nosso programa Nossa Saúde, o nosso bem-estar. Em novembro de 2017 entrou em vigor as novas leis trabalhistas e muitas dúvidas ficaram para a população. Como estas leis estão funcionando? Quais foram as consequências sentidas pelos empregados, empregadores e até pela própria Justiça do Trabalho? E no âmbito da saúde e da segurança do trabalhador? Muitas dúvidas, muitas discussões, e é por isso que conversaremos com o advogado Dr. Ricardo Monazzi, que é professor em cursos de graduação e pós-graduação nas disciplinas de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho, especialista e mestrando na área e, por fim, pesquisador integrante do Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social. Seja muitíssimo bem-vindo, Dr. Ricardo Monazzi. É uma alegria imensa tê-lo aqui no Conexão Saúde. Muito obrigado, Priscila. A alegria é toda minha em poder tentar contribuir um pouco com um tema tão extenso, né, para ser explorado no seu programa. Conte comigo. Dr. Ricardo, como que está funcionando essa nova lei? E quais são as consequências sentidas pelos afetados por ela, os empregadores, os empregados, a justiça? Como que essa nova lei, o que mudou na realidade? Vamos fazer uma comparação aqui. Na verdade, como você colocou no início da chamada, ela entrou em vigor em novembro de 2017 e existem algumas discussões, alguns impactos imediatos trazidos por ela, porque ela trouxe mudanças tanto no aspecto do direito material, na parte contratual, como também na parte processual, né? No entanto, o efeito que mais refletiu na mídia é a parte sindical, com a retirada da contribuição obrigatória. Então nós temos mudanças impactantes em 3 universos na relação de trabalho. No contrato entre empregado e empregador, onde de uma maneira bem genérica possibilitou alguns ajustes mais diretos entre eles, né? Se privilegiou de uma maneira geral o negociado através do sindicato sobre o legislado e até mesmo o contratado, né? E no campo processual, de certa forma, tentou-se dar uma melhorada no aspecto processual, de tal forma a não se permitir mais aquelas demandas onde poderíamos classificar, com todo respeito a alguns colegas, como aventureiras. Então, tentou-se moralizar um pouco o processo, tentou-se flexibilizar um pouco a relação do trabalho, né? E tentou-se, de uma certa forma, melhorar a negociação sob o enfoque sindical, porém, nesse ponto a lei não mandou muito bem, porque ao retirar a contribuição sindical, sem reestruturar outros pontos da relação entre empregados, empregadores e sindicato, ela acabou maculando um pouco essa relação sindical. Doutor Ricardo, vamos tentar, para quem está em casa, nosso telespectador, dar alguns exemplos na prática dessas mudanças. Um exemplo de como era e como é hoje. O que melhorou e, na sua opinião, o que piorou? Na verdade, eu posso elencar como ponto positivo, né, essa possibilidade de maior flexibilização no sentido de se negociar alguns pontos que antigamente se tinha algumas restrições. Quais pontos, outro lado, por exemplo? Alguns pontos, por exemplo, hoje é permitido você negociar um intervalo para descanso e refeição menor do que 1 hora. Você pode negociar com o sindicato, intermediando isso, reduzi-lo para 30 minutos. Estou dizendo que ele é benéfico sob o ponto de vista de eu poder flexibilizar ou negociar. No entanto, sob o aspecto da saúde do trabalhador, há muitos questionamentos sobre isso, porque sabemos que o descanso, que as férias, elas impactam diretamente na qualidade de vida do trabalhador. Então, nesse aspecto foi positivo, né? A possibilidade de negociar, mas ela foi negativa no aspecto de reduzir esse intervalo. Outro ponto relevante é a negociação, por exemplo, de um banco de horas, né, que é um regime de compensação de jornada. Antigamente só era possível fazê-lo por meio de acordo coletivo para compensar essa jornada num período anual. Hoje é permitido fazer esse acordo de banco de horas
entre empregado e empregador diretamente, só que eu tenho o limite de compensar essa jornada em até 6 meses. Então, houve uma flexibilização positiva. O que se critica nesses aspectos de flexibilização? Como houve o enfraquecimento do sindicato com a retirada da contribuição sindical, entende-se que nós não vamos ter um prestígio total essa negociação, tendo em vista que o ator principal que intermediava essa relação e dava segurança ao trabalhador ficou enfraquecido com a retirada da contribuição. E por que foram feitas essas leis trabalhistas, essa mudança? O Brasil tem uma CLT que, na verdade, ela é, pelo próprio nome, uma consolidação de várias leis que foram unificadas, colocadas dentro de um código, de uma ritualística própria, só que ela é de 43. Então nós tínhamos alguns pontos ali que não acompanhavam mais, né, toda a retórica atual do direito do trabalho. Para você ter uma ideia, no direito do trabalho português, Portugal sofreu nos últimos 7, 8 anos 3 mudanças em seu código. O Brasil não tinha qualquer alteração relevante, né, desde a entrada em vigor da Constituição de 88. Então era necessário para que nós tivéssemos um pouco mais de flexibilização. Tanto é que nós não tínhamos essa flexibilização que o próprio judiciário trabalhista passou a editar súmulas, né, no sentido de tentar cobrir essas lacunas que a própria lei não mais atendia. A relação de trabalho, todos nós participamos diuturnamente de uma delas, ela é dinâmica. E por ela ser dinâmica, nem sempre o Estado, através da sua lei editada ou emanada do Congresso, nem sempre acompanha esse dinamismo prático. Por isso que a flexibilização ela é bem-vinda, porque ao passo de eu negociar com o sindicato, né, com o trabalhador, eu consigo atender mais rapidamente a necessidade, tanto do empregado quanto do empregador, porém, a necessidade de uma grande maturidade da sociedade, da própria relação que envolve o direito do trabalho, para que isso de fato surta efeitos a longo prazo. Dessas leis novas estabelecidas, quais serão os benefícios e os deveres dos trabalhadores? Na verdade, os benefícios para o trabalhador, eles estão sempre ligados à situação de ele poder negociar alguns pontos, né? A gente tem o problema de colocar algo muito concreto sobre isso, porque as doutrinas divergem, entendendo que a reforma trabalhista foi mais benéfica para o empresário do que para o empregado. Isso sim, de fato aconteceu em alguns pontos, mas, por exemplo, houve a regulamentação do teletrabalho. Nós tínhamos já teletrabalho, por exemplo, algumas atividades como aquelas ligadas à informática, muitas pessoas trabalham em casa, né, e não tinha essa regulamentação. Então, o teletrabalho foi regulamentado, é bem-vindo, e regulamentado de uma forma até extensa, colocando a forma de contratação, o que deve constar no contrato, então, isso é bem-vindo. Então, era uma seara da população que já trabalhava dessa forma e não tinha nenhum regramento legal próprio. Existem hoje muitas carreiras, né? Está se reformulando os tipos de carreira das pessoas também, dos funcionários. Sim, na verdade, o mercado de trabalho hoje, se você pegar, por exemplo, né, o padrão Google, é um padrão onde o funcionário ele tem aquela obrigação de cumprir o seu afazer, a sua tarefa, não tem mais uma preocupação com o horário de trabalho. Então, a relação de trabalho ela tem sofrido, né, uma relativização do que a gente chama da subordinação. Os requisitos da relação de emprego, a subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Entretanto, a subordinação ela tem sido relativizada. Por exemplo, Uber, a pessoa que se destina a trabalhar via aplicativo, ela seria considerada empregada do aplicativo Uber ou não? Tem uma decisão isolada, né, no TRT de Minas Gerais que considera empregado, que é o que eles chamam de uberização. Então, voltando... Aqui no estado de São Paulo não é assim. Não, então, nós temos decisões isoladas nesse sentido. É um indício, é um embrião sobre essa situação. Por quê? Porque a subordinação está sendo relativizada. Antigamente se entendia subordinação quem ficava sob os olhos do empregador naquele ambiente físico. Hoje eu estou sob os olhos do empregador trabalhando o home office na minha casa, porque quando eu vou entrar para fazer uma tarefa no computador, eu faço o meu login e meu logoff. Então, a subordinação com o fenômeno do Uber, com o fenômeno do teletrabalho, ela tem sido relativizada. E é isso que, às vezes, a legislação não acompanha. Então, o teletrabalho, voltando para o início da pergunta, ele foi algo benéfico.
E o que não foi benéfico para o funcionário, para o trabalhador? Nós tocamos num assunto logo no começo aqui do nosso bate-papo, que é aquela questão da redução do intervalo intra-jornada. Não sei Mas o trabalhador pode reduzir, o empregador, na realidade, pode reduzir sem liberá-lo mais cedo? Sem fazer uma contagem aí? Como que é isso? Na verdade, o intervalo para descanso e refeição, ele não é computado na jornada de trabalho. Então, eu trabalho uma jornada de 8 horas, eu trabalho 4 horas, paro 1 hora e trabalho mais 4. Essa 1 hora ela não é computada. Para eu poder fazer essa redução de intervalo, eu tenho que fazê-la por meio de negociação coletiva, ou seja, a empresa ou o sindicato empresarial tem que negociar com os sindicatos dos empregados para que chegue, né, numa composição nesse sentido. Não pode haver a redução do intervalo de 1 hora para 30 minutos, por exemplo, sem que faça esse acordo. O empregador não pode impor ao empregado individualmente essa situação. Então, essa mudança só é permitida pelo acordo coletivo. Existem muitos acordos desse tipo, doutor Ricardo? Na verdade, de horário, porque interfere diretamente na saúde do trabalhador. A reforma trabalhista, Priscila, ela surgiu, na verdade, de lobby, como sempre acontece no Congresso Nacional, né? E, por exemplo, por que você me questionou sobre... Existem muitos intervalos, muitas negociações de redução de intervalo? Sim. Existiu muito entre meados da década de 90 e início dos anos 2000 até 2005, mais ou menos. As empresas, geralmente do âmbito agroindustrial, faziam ou fizeram, né, entre elas, também do ramo do setor rodoviário, do setor de prestação de serviço, fizeram acordos coletivos no sentido de reduzir o intervalo. Só que, naquela época, como não tinha essa legislação atual, todos esses acordos coletivos que versavam sobre essa redução foram cancelados, foram anulados pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, caindo para o assunto da saúde, entende como norma de saúde e segurança do trabalhador. Portanto, entende como uma norma que seria um direito, irrenunciável. E aí anulava. Como várias ações foram nesse sentido e houve a anulação dessas cláusulas, né? Passaram todos esses anos, agora em 2017, conseguiram aprovar uma lei que autorizava fazer a redução por negociação coletiva. Então, ela é benéfica sob a ótica de poder flexibilizar, mas ela é um tanto quanto prejudicial ao trabalhador sob a ótica da saúde e segurança. Entendido. Doutor Ricardo, a gente tem um quadro aqui no Conexão Saúde que chama Beabá do Amor, que é um quadro que cuida da saúde emocional dos nossos telespectadores, com dicas super valiosas e essenciais da psicanalista e psicóloga Luciana Marquesan. E vamos ver o que ela vai nos ensinar hoje. Beabá do Amor, apoio cultural, Vida em Análise, por Luciana Marquesan. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Marquesan, sou psicóloga e psicanalista. E mais uma vez estamos aqui para falar sobre relacionamentos. Vocês conhecem o Leandro Carnal, aquele filósofo? Tem uma frase dele que eu acho muito interessante, quando ele fala sobre os homens mais velhos que trocam suas esposas por mulheres mais novas. A frase é assim: se você quer afeto e confiança, não troque de elenco no final da novela. Mas, se você quer vivências e novas experiências mais intensas, nem precisa se casar, não é verdade? Então, por que ele está falando isso? Se você quer confiança, afeto, cuidado, uma vida mais tranquila, aí sim você pode buscar um companheiro, uma companheira, mas caso contrário, é melhor você nem se casar, é melhor você viver uma vida de solteiro ou solteira, que aí sim você vai ter mais experiências mais intensas. E partindo desse pressuposto, quando a gente fala em casamento, em relacionamento, a gente sabe que a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? A gente tem que abrir mão de uma certa liberdade, de uma vida de solteiro para fazer o casamento, o relacionamento funcionar. Espera. Abrir mão de uma vida de solteiro, com tudo de bom e com tudo de ruim que ela tem, para viver uma vida de casada, uma vida se comprometendo com alguém. E novamente, com tudo de bom e com tudo de ruim que ela tem. A gente sempre tem que pensar
qual é o momento de vida que nós estamos, que estilo de vida que eu quero ter, para eu poder tomar essa decisão, se eu quero estar casado, se eu quero estar comprometido com alguém, ou se eu quero estar solteiro ou solteira, vivendo a vida. Então a gente tem que sempre avaliar e pensar um pouco a curto e médio prazo, como que você quer se ver na vida daqui a algum tempo. Vivendo novas experiências, tendo intensidade nas suas experiências ou não, ou comprometido com alguém, vivendo com alguém, que as duas decisões têm lados positivos e negativos. Então é uma decisão que a gente tem que tomar baseado no que a gente quer na nossa vida nesse momento. Bom, e eu também gostaria de falar que hoje é o último programa desse ciclo de programas que a gente fez para o Conexão Saúde, o Beabá do Amor, mas estamos aí com novos projetos e então provavelmente vocês vão me ver mais vezes sim. E eu gostaria de deixar claro que esse programa foi feito com muito carinho e muito cuidado para que fosse um programa em que eu pudesse falar sobre relacionamentos, dar dicas de uma forma simples, clara, sem muitos aprofundamentos, né? Para que pudesse atingir o maior número de pessoas possíveis, para que todos entendessem, para que tudo ficasse muito esclarecedor. Então foi um programa feito de uma forma mais superficial, mas para quem quiser aprofundamentos, para quem quiser conhecer mais sobre meu trabalho, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar, de poder conversar com vocês, desde que vocês me procurem pelas redes sociais, ou no Instagram, ou no Facebook, no Vida em Análise, e eu vou ter o maior prazer de conversar, de tirar dúvidas, fiquem à vontade para me procurar. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, um beijo para vocês. Muitíssimo obrigada, Luciana Marquesan, suas dicas são essenciais. E agora quem vai dar a dica sou eu, presta atenção. E a dica é para você que quer cuidar da sua saúde, do que você precisa, de um plano que você confia. E o H-Saúde é a união de um plano com quase 40 anos de experiência, com a tradição centenária do Hospital Carlos Fernando Malzone. São mais de 100 médicos e equipes multidisciplinares só em Matão. Pronto atendimento 24 horas, exames e procedimentos de alta complexidade bem pertinho de você. E se você estiver fora de Matão, o H-Saúde oferece mais de 200 pontos para urgência e emergência em todo o Brasil. Planos individuais, condições especiais no plano empresarial e ele oferece muita qualidade de vida para sua família, para os seus colaboradores, com um investimento muito menor do que você imagina. Com o plano do H-Saúde, você fará parte de uma das mais respeitáveis instituições de saúde da região, o Hospital Carlos Fernando Malzone. Esse hospital é realmente referência aqui na nossa região. Então ligue para o H-Saúde, que é 16 3383 9333. H-Saúde, seu plano, seu hospital. E a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. Fique aí! De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente recebe o Dr. Ricardo Monazzi, a gente está conversando em homenagem ao Dia aí do Trabalhador e do Trabalho, sobre as leis trabalhistas, mas antes eu tenho um super recado para vocês da Clínica da Audição. A Clínica da Audição é um conceito diferente no que se refere aos cuidados auditivos. É representante exclusiva da marca GN Resound, empresa dinamarquesa que oferece os melhores aparelhos auditivos para quem sofre com sintomas da perda auditiva e zumbido, trazendo sempre as melhores opções em tratamentos, além de ser a única clínica com laboratório próprio, técnico especializado, que permite a revisão e a manutenção do aparelho auditivo na hora. Confecção de moldes e tampões para natação, montagem de aparelhos customizados, com profissionais super capacitados e produtos de extrema qualidade. O atendimento é de forma humanizada, fazendo com que os pacientes se sintam acolhidos e muito satisfeitos. Ligue e agende uma visita no 3357 1474. Eu tenho certeza que a fonoaudióloga, a doutora Daniela Schiavon, vai atendê-los com maior prazer, carinho e amor. O trabalho dela é maravilhoso. E depois dessa super dica da Clínica da Audição aqui de Araraquara, a gente volta com o nosso papo com o Dr. Ricardo Monazzi.
e eu não tenho como não contar para vocês. Eu resisti no primeiro bloco, mas agora no segundo, Dr. Ricardo, aspas, Cacá Monazzi, não dá para não contar que o Dr. Ricardo Monazzi é meu amigo desde a infância, né, Dr. Ricardo? Pois é. Do meu irmão. Ele é irmão do meu irmão, logo você é meu irmão também. Praticamente, praticamente. Que bom, é muito bom tê-lo aqui, viu? Cacá, Monazzi. Na verdade é muito bom ver que todos nós crescemos, evoluímos, né? Infelizmente estamos ficando um pouquinho com mais idade, mas estamos mais experientes também. Doutor Ricardo, agora vamos voltar para o nosso assunto. Eu fiquei em dúvida sobre a última questão que você falou, que é uma negociação. Isso. Entre uma negociação coletiva, você usou esse termo. Esse coletivo, o trabalhador, ele pode também negociar essa história das horas? Quem que é essa coletividade? Então vamos lá. Tem alguns pontos que o empregado pode negociar diretamente com o empregador. Por exemplo, o que eu falei inicialmente sobre o banco de horas até uma compensação em no máximo 6 meses. Quando a gente parte para uma questão como, por exemplo, né, eu vou fazer a redução do intervalo para 30 minutos, aí a negociação passa a ser coletiva. Em que sentido? Esse benefício ou essa redução, enfim, que não pode ser não enxergada como benefício, ela vai ser feita através da negociação coletiva, que é entre sindicatos de empregado e sindicatos de empregador, ou entre empresa com os sindicatos de empregado. E aí sai a figura isolada do empregado, entra a proteção do ente coletivo, que vai proteger esse empregado nessa situação, e somente nessa modalidade é que eles podem transigir sobre essa eventual redução. Então, na realidade, são os sindicatos que vão fazer essa negociação. Sim, especificamente nessa matéria, sim. Entendido. A saúde e a segurança do trabalhador foi afetada com essa reforma, além dessa história das horas? Teve alguma outra coisa em relação à segurança e saúde do trabalhador que tenha tido alguma consequência negativa? Se nós interpretarmos, né, que a possibilidade de pactuação de banco de horas individual, a possibilidade de redução de intervalo intrajornada, mesmo que de forma coletiva, se nós interpretarmos isso como sendo medidas que vão impactar indiretamente na saúde e segurança, o trabalhador de fato saiu perdendo, porque aí eu vou ter algum prejuízo na gestão dessas horas. Porém, o artigo 611B, que é um artigo criado pela reforma trabalhista, ele diz expressamente que normas de saúde e segurança do trabalho, elas são inegociáveis. Só que existe uma contradição na lei, porque no 611A, ele é colocado dentro do espectro legal, é colocado como a possibilidade de se negociar a redução do intervalo e questões de jornada. Então, o Brasil é signatário de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho que diz que questões de jornada e intervalo são questões de saúde e segurança. Então, nós temos uma norma internacional que o Brasil é signatário, que diz que são normas de saúde e segurança. Eu tenho uma lei interna que diz que não é saúde e segurança. E eu tenho uma norma também interna que diz que eu posso negociar. E aí nós temos Como é que fica? Pois é, nós temos na verdade, né, um conflito que vai ter que acabar sendo muito bem trabalhado pelos advogados e, consequentemente, pelo judiciário, que vai acabar dando um parecer final sobre essa legislação. E, inclusive, esses temas com certeza vão chegar ao STF, como já chegaram, né, a respeito de se saber se é constitucional ou não, né, e aí nós vamos acabar tendo essa decisão. Por enquanto, nós temos uma autorização legal que permite que se faça negociação sobre os temas do 611A e o que não se pode negociar no 611B. Tem que ter um bom advogado do lado para resolver, hein? Aliás, o advogado ele se tornou cada vez mais essencial, não só para o empregado, né, mas para o empregador. Não tem como hoje eu atender toda a demanda que existe numa legislação, somados às normas de segurança, né? Hoje são mais de 35 normas regulamentadoras que dizem respeito à insalubridade, periculosidade, documentos necessários, CIPA, várias situações que eu tenho que ter dentro da empresa. Então hoje não dá para você cumprir a norma corretamente sem o auxílio de um advogado. E não dá para você pleitear os direitos corretos sem o auxílio de um advogado. É mais do que essencial. Você acredita que hoje muitas empresas ainda não seguem as leis trabalhistas porque
são muito caras essas leis ou realmente porque não se importam? Qual que é a sua visão desse relacionamento empregador-empregado? Na minha visão, eu acho que as empresas deixam muitas vezes de seguir por falta de informação. Esse é um primeiro ponto. Muitas vezes nós vemos na prática, né, se eu fosse apresentar um programa, eu morreria de fome, né? Ao passo que se você fosse advogar, você teria alguma dificuldade. O que eu estou querendo dizer com isso? Nada burocrata. Pois é. Morreria de fome também. Os empresários, muitas vezes, eles se socorrem ao contador, que é um profissional gabaritado, mas para a parte financeira, para a parte de emitir uma folha de pagamento, para fazer o controle contábil da empresa, mas o contador não tem o conhecimento jurídico para dizer a respeito se a lei, qual é a lei aplicável, qual o sindicato a se seguir, né? Qual o meu limite que eu posso caminhar dentro desse contrato de trabalho. Então, muitas vezes as empresas cometem erros ou deixam de seguir ou pagam passivos na Justiça do Trabalho por uma orientação equivocada, ou porque não buscaram, né, ou porque buscaram numa fonte equivocada, né? Eu tenho que buscar o conhecimento do advogado, né, para eu ter a segurança jurídica. Eu tenho que buscar o conhecimento do contador para ter a segurança fiscal necessária. Então, eu acho que as empresas deixam de cumprir muito mais por informações incorretas ou por não buscar as informações. Eu não acredito muito em má fé. Porém, de fato, o direito do trabalho, ele enseja um grande ônus na folha de pagamento, mas muito mais isso em razão da carga tributária que incide sobre a folha. Então, a reforma trabalhista, ela cometeu alguns equívocos, né? Ela começou de trás para frente. Se eu estou privilegiando o negociado, o direito sindical, a negociação, eu deveria ter fortalecido o sindicato primeiro e, ao contrário, enfraqueceu. Se eu quero gerar mais empregos com a reforma, eu não deveria ter mudado alguns pontos da legislação achando que isso vai criar emprego. Não, o que vai criar emprego é eu desonerar a folha de pagamento. E isso não foi cuidado até agora. Infelizmente, não é? E você que é professor, fica na vanguarda das informações, do conhecimento, está sempre atualizado. Qual é a perspectiva do trabalhador daqui para frente? Na verdade, o primeiro ponto a destacar é que, neste primeiro ano e meio da reforma, a demanda de processos já reduziu em torno, eu posso estar dando um número errado aqui, mas em torno de 40% a 45%. Ou seja, nós estamos tendo agora um período onde as pessoas estão sentindo o terreno para verificar o que deve ou não pedir. Então, a primeira consequência da reforma foi a diminuição de processos. A segunda consequência da reforma foi o enfraquecimento dos sindicatos. E com relação ao trabalhador, a expectativa que eu tenho é que após esse período de transição, de a demanda se assentar, eu acho que nós vamos conseguir evoluir nas tratativas entre empregado e empregador. Há necessidade do diálogo, e é isso que a lei prega, tanto o diálogo da empresa com o sindicato, quanto do empregado com o empregador. E há necessidade, e acho que essa é a principal consequência que todos que estão envolvidos nessa relação laboral têm que entender, há necessidade de você seguir a risca, né? A gente fala muito hoje em dia, está muito em voga, falar em compliance, né? A Petrobras, infelizmente com os escândalos que aconteceram, nos ensinou a respeito da compliance. Compliance nada mais é do que você respeitar as normas sobre os princípios éticos e sobre os princípios da própria legislação em vigência. Então, para que eu seja correto, para que eu tenha uma compliance trabalhista, eu preciso que a empresa entenda qual é a responsabilidade de se seguir a legislação, qual é a importância de eu seguir a legislação para o meu empregado, porque na verdade o que gera demanda trabalhista, Priscila, não é desrespeitar a lei. O empregado, entre aspas, aquele mais simples, o chão de fábrica, ele até desconhece a leitura do Olerite. O que gera demanda trabalhista é a má gestão da pessoa, é a má gestão do ser humano que está ali. Então, a reforma, ela veio em boa hora, deu uma moralizada processualmente, deu uma moralizada materialmente, mas se nós não entendemos que seguir a lei é o caminho correto,
prestigiar o ser humano é o caminho correto, eu não vou ter uma saída benéfica mais à frente. Com certeza. Doutor Ricardo Monazzi, é uma honra tê-lo aqui. Queria agradecê-lo. Foi muito boa essa conversa. Obrigado. Foi uma homenagem do Conexão Saúde ao Dia do Trabalhador, ao Dia do Trabalho. E nada melhor do que tê-lo aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigada. Eu que fico lisonjeado, feliz de rever a amiga, né? De vir à memória um pouco aqueles períodos bons de Matão, né? Que somos todos matonenses. Né? Ele contou cada coisa aqui no bastidor, pessoal. Se tivesse gravado... Mas tudo bem, eu vou te perdoar, viu, Cacá? Cacá. Você viu? Mas é isso, eu fiquei muito feliz com o convite, viu? Agradeço e me mantenho à disposição. Com certeza. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, a gente chegou para o nosso bloco mais saboroso, que é o bloco do Cozinha Saudável. Mas antes, quando a gente fala de sabor, a gente lembra de qual suco? Do suco de laranja Life, que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer suco integral? Não contém adição de conservante, açúcar, água, ou seja, é um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral, prontíssimo para beber. O Suco Life tem embalagens de 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva a Life! E a gente vai direto para o nosso Cozinha Saudável. Vamos ver o que a chefe NutriChef Carla Pires preparou para a gente hoje. Cozinha Saudável. Mais um Cozinha Saudável no ar. Eu estou aqui ao lado dela, da Carla Pires, nossa NutriChef. Que olha o capricho, essas faixinhas, pessoal. A Pri tá falando tantas minhas faixinhas que eu acho que eu vou lançar uma coleção de faixinhas. Eu gosto tanto, já pode começar a vender com a marca Carla Pires. Quem ama cozinha. Quem ama cozinha. Já pensou? Eu acho que é um subproduto desse mundo maravilhoso. Fala, da agrega cozinha. um charme, né? Imagina você cozinhar com a sua faixinha personalizada. Tô gostando da ideia. Isso aí. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Aqui no Cozinha Saudável, quem trabalha não é só a gente, né, Carla? A gente tem um super cinegrafista que monta tudo aqui pra gente. Ele chama Fabiano Wagner. Ele tá aqui atrás das câmeras. Mais conhecido como? Binho. Ele tem cara de Wagner, chama Fabiano Wagner e é conhecido como Binho. E é um fotógrafo profissional. Então, se você precisar de algum fotógrafo para fazer aquele book, aquelas fotos maravilhosas, entre no Facebook do Fabiano Wagner ou no Instagram @Fabiano Wagner. Fechou? Ele tá bravo aqui comigo que eu fiz todo esse merchan pra ele, mas ele merece porque ele é parceiro. É isso aí. Por isso que Cozinha Saudável é uma delícia de fazer sempre, não é, NutriChef? Com certeza, Pri. E hoje a nossa receita é... Então esse mês a gente está fazendo receitinhas rápidas, fáceis e saudáveis para lanchinho escolar, lanche da tarde, levar na marmita. E hoje nós vamos fazer uma coisa deliciosa que serve tanto para o lanchinho como uma sobremesa, assim, sabe? Para receber uma visita de última hora, você fala, o que eu faço que fique gostoso e que seja prático? A gente vai fazer, é como se fosse um chandelle, só que é com abacate e cacau. Abacate e cacau. Abacate eu lembro também da Xará Carla Montoril, que tudo na vida dela é abacate. É abacate? Essas então, nutricionistas vamos mandar uma Carla, abacate. essa é especialmente para você. Essa é de Carla para Carla. Olha, a Carla curte, viu? Porque ela me manda recadinho, ela tá curtindo, falou que tá gostando das receitas, né, Carlinha? É isso mesmo. Pri, então de novo, super rápido, super prático. O que eu tenho aqui, A polpa de um abacate maduro, tá? Okay. Eu sempre gosto de deixar ele mais geladinho, que aí se você já quiser fazer e já quiser comer, olha, já tá delícia. Pronto. Então, um abacate madurinho. Para dar gosto, o que a gente vai colocar? Aí, adoçar a gosto. Aqui eu coloquei para um abacate 4 colheres de sopa de açúcar demerara, tá? Ok, açúcar demerara. O que é o açúcar demerara, É Carla? um açúcar, a gente tem vários processos na hora de a gente processar o açúcar. Então, depois do mascavo, o mais puro é o demerara.
Então é o melado de cana, o açúcar mascavo, o demerara, depois vem o cristal e lá no fim o refinado e aquele açúcar Então impalpável sempre de quando a gente confeiteiro. for escolher açúcar, é melhor ficar entre o mascavo Mascavo e o demerara. Posso substituir por mascavo? Posso, mas o gosto do açúcar mascavo ele é um pouco mais acentuado, então vai predominar. E a ideia aqui é que a gente sinta mais o cacau e o abacate, então por isso que eu optei pelo demerara, tá? Mas se quiser fazer Fechou. com mascavo, também pode. Açúcar demerara com abacate. Muito bom. Agora, né, vem a estrela da noite, o cacau. Esse cacau, Pri, eu falo que é tudo de bom. É o cacau 100% belga. Nossa, mas essa Nutri-Chef. Por isso que eu gosto Né? eu me aproximo de pessoas sofisticadas. Não é, eu penso assim. Eu não sou fraca não, viu, Carla? Mas não é, Pri, se a gente quer trabalhar uma receita saudável, que vai fazer bem pro nosso corpo, por que eu não vou optar por, se eu sei que tem um que vai me, né, trazer mais benefícios e que vai agregar sabor, belga aqui no Cozinha né? Então Saudável. esse é o cacau 100%, Cacau tá? 100%. Essa receita, inclusive, é uma receita vegetariana, vegana, porque a gente não vai colocar nenhum tipo de produto de origem animal. Então, se você for receber um vegano ou um vegetariano, tá aí uma sobremesa para você investir, tá? E esse cacau 100% belga aí, 100% cacau, a gente encontra onde? Aqui em Araraquara, ó, tem nessas lojas que vendem artigos de festa, encontra no com Mundo Verde não, facilidade. porque na verdade não são todos que trabalham com essa marca. Entendi. Né? Mas é só pedir Não é difícil. Não é difícil, não é Perfeito. difícil, tá? E o E? custo-benefício é bom. Bom, colocamos o cacau. Eu vou colocar, que eu gosto que dá um saborzinho, um pouquinho de baunilha, de essência de baunilha, tá? Adoro Aí você pode essência colocar de umas baunilha. gotinhas, ó, a gosto. Quem gosta mais põe mais, quem gosta menos põe menos. Só pra dar, ó, aquela saborizada. E pra gente bater, nós vamos colocar leite famoso de leite. coco, tá? Esse aqui eu já agitei, leite de coco, de preferência caseiro, um cheirinho de tá? baunilha. Sentiu, né? E aí a mesma coisa, aqui tem uma xícara e um pouquinho, só que a gente vai pôr aos poucos e vai batendo até obter Pra a sentir consistência. a consistência. Se eu quiser mais grossinho, eu ponho menos leite. Se eu quiser mais fluido, eu coloco um pouco mais de leite, tá? Legal. E aí pode ser no liquidificador, eu falo que se não tem liquidificador, pode bater no mixer, tá? Tanto um como o Aí outro agora vai... é bater. Ou no mixer ou no liquidificador. Olha aqui, ó. Fica Já essa vai consistência? ficando... Não, aqui tá bem grossinho. Ah, tem que ficar Tá? mais leve. Eu vou colocar um pouquinho mais de leite. Assim ele fica mais um mousse. Chandelle natural, direto do Cozinha Saudável pra você hoje. Sem Receita nenhum exclusiva produto da de origem Nutrição animal, Carla hein? Pires. Mas, quer mais grosso ou mais molinho? Você que vai comer? Isso aqui, eu sempre. Eu colocaria Ai. um pouco mais de leite. O que você Então acha? vamos colocar Hã? mais leite. Só mais um Você pouquinho. quem manda, Carla? Eu falo que lá em casa as meninas preferem mais líquido. Ah, é? Sabe quando você... Tipo danoninho mesmo, né? Tipo aquele que a gente adora comprar pronto no mercado. Aqui não faz bem? Agora sim. Gente, como é só a gente pesquisar para entender o que a gente pode fazer de fácil, de natural, de saudável para mandar para os nossos filhos para a escola. Não é? Semana passada a gente aprendeu aquele pãozinho lá de queijo, né? Isso. Hoje a gente está aprendendo o chandelle especial saudável da Nutri-Chef Carla Pires. Eu posso dar um spoiler Claro. da próxima receita? Claro. Depois do próximo Cozinha Saudável, ninguém mais vai comprar barrinha de cereal em mercado. Olha, aprendemos o Danone Chandelle natural Ó, e a semana que vem aprenderemos consistência. barra de cereal. Ó, de Chandelle. Olha que delícia, gente. E a gente nem come com culpa, né? Não. É gordura boa, né, Pri? Eu falo, é calórico? Sim, o abacate é calórico, tem o açúcar. Tudo tem caloria, né? Só que Carla? a gente tem que pensar pelo outro lado, né? Se eu for optar por uma outra sobremesa, que também seja calórica, mas
rica em caloria, vazia, que não vai agregar nutriente, essa aqui pelo menos você come, que seja uma saudável, saudável. Exatamente. Agora, ó, para deixar assim irresistível, o que a gente vai fazer? O que faremos? Um pouquinho de castanha tostada. Na verdade, não é castanha, isso aqui é amêndoa. Tá? Amêndoa, castanha, tudo de bom. Amêndoas. Gente, olha que bonito que ficou. E eu, né? E que fácil de fazer. Sou fã. Não, agora vem o capricho, o toque final da nossa NutriChef. O toque final que faz toda a diferença. Que né? graça, porque a gente também come com os olhos. Completamente. Vamos pôr mais Gostaram dessa super receita, desse chandelle oficial saudável, cozinha saudável aqui do Conexão Saúde? Obrigada, viu, Carla? Gostou, Pri? Amei. Eu vou tomar. Eu falo que aqui no Cozinha Saudável eu não faço nada. Eu só experimento e como. Você é degustadora oficial, com certeza. É todo da Carla. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta pro estúdio com muito amor no coração. Cozinha Saudável. Muitíssimo obrigada, NutriChef Carla Pires, que delícia, você sempre trazendo saúde pro Cozinha Saudável. E a gente fica por aqui, mas antes eu super agradeço a Elo Boutique e as meninas que me atendem e que me vestem para os 2 programas aqui no Conexão Saúde e no Esferas da Vida, aqui na TV Cultura Paulista. E eu também gostaria de agradecer a Cidinha da New Look, que está fazendo o meu cabelo, eu estou amando. Muitíssimo obrigada, Cidinha, Fabiola, Vitor, vocês são show. E eu vejo vocês todas as quartas-feiras, às 10h30 da noite. A gente fica por aqui. Até a semana que vem. Um super ultra beijo para vocês. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Suculife, Laranja da Fazenda, H-Saúde, seu plano, seu hospital, Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva.